Vamos receber o Maurício. Vem cá, Maurício Zagari, jornalista, escritor, preletor, sambista, torcedor do Flamengo. Zagari, prazer grande. Deus te abençoe. Amém. Bom dia. Podem sentar, por favor. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque o tempo é curto. Não posso deixar de agradecer a liderança da Igreja Nova Vida, Bispo Tito, Bispo Miguel, demais bispos. Tenho aqui amigos muito queridos. E eu fui aluno, como já sabem, do Bispo Fernando Firmino. Então, eu não sou muito de fazer piada durante a preleção, mas eu vou fazer só uma agora, então. Porque se eu falar coisas boas que abençoem sua vida, a glória é de Deus. Se eu falar heresias, a culpa é do Firmino, que foi meu professor. Bom, eu não vou perder muito tempo me apresentando, porque realmente nosso tempo é curto. Eu fiz essa mesma exposição para os bispos da Igreja Metodista do Brasil e de Portugal, e eu estourei totalmente o tempo. Então, dessa vez, para não cometer o mesmo erro, eu me organizei pedacinhos da preleção. Eu falei assim, 5 minutos esse, 5 minutos, então tenho que correr para não estourar o tempo, não atrapalhar vocês. Então, tentarei ser o mais rigoroso que eu puder com o tempo, tá bom? Bom, o assunto que nós vamos falar hoje não é um assunto de bater palmas, de dar glória a Deus, de sapatear, porque eu vou apresentar para vocês um problema, mas é uma questão importante para a reflexão da igreja, e especialmente a reflexão de líderes, que é o problema dos pastores e membros feridos na igreja. Eu não vou contar todo o histórico que me levou até esse tema, mas ele resultou, eu decidi me dedicar, eu sou jornalista de formação, trabalhei por 10 anos como editor de livros até junho agora eu estou desempregado, sou um dos 14 milhões por causa da crise, mas isso não vem ao caso também. Mas então eu trabalhei muito com essa questão também nos livros que escrevi, já tenho 10 livros publicados, e tenho tratado, como o bispo falou, sobre a questão do perdão, que para mim é um dos pilares da igreja e é um dos assuntos que menos se entendem na igreja. E por isso perdoamos muito mal. Por uma série de razões, eu comecei a investigar esse fenômeno de pessoas feridas na igreja. E eu comecei a ler toda a literatura que existe disponível no Brasil e no exterior dos Estados Unidos, livros não publicados no Brasil sobre esse tema. E, para o meu espanto, eu percebi que tudo que já foi publicado, tudo que se fala, é sempre com a questão da denúncia. Esse é o problema, e geralmente o pastor é o vilão. É quem comete o abuso espiritual, é quem oprime as ovelhas, é quem faz malversação de verbas, etc., etc. E eu ficava pensando assim, bom, o que adianta você diagnosticar um problema se você não oferece um remédio? Você vai no médico, o médico fala, você está com câncer, mas não te dá um tratamento para isso. O que você faz? Não adianta. E também eu, por ser genro de pastor, irmão de pastor, amigo de muitos pastores, e a minha vida girar em torno da igreja, eu comecei a achar muito estranho isso. Eu falei, porque os pastores não são vilões, em alguns casos são, em outros não. Então, como é que a gente lida com essa situação de uma forma verdadeira? Então, eu iniciei uma pesquisa, usando uma metodologia de pesquisa qualitativa, não é quantitativa, aquela que passa questionário. Eu entrevistei mais de 50 pessoas, fiz uma tabulação seguindo uma metodologia acadêmica, para tentar identificar, primeiro, as principais causas que levam alguém a ser ferido na igreja. E quando eu falo alguém, eu falo membros de igrejas e líderes também, pastores, bispos, líderes de departamento, líder de louvor, professores, etc. E com essa constatação, e isso eu fiz com usando meu conhecimento como jornalista, aí eu usei o meu conhecimento como teólogo, que eu sou formado em teologia, para buscar na palavra de Deus uma solução para isso. Ok, você está ferido, mas e daí? O que você faz com isso? Você vai viver rancoroso, ressentido, xingando a igreja, xingando a instituição o resto da sua vida? Você vai viver traumatizado, você vai viver com dor, você vai se afastar? Então, a grande questão aqui era diagnosticar as principais causas que levam alguém a ser ferido na igreja para que possamos nos antecipar e prevenir para que não machuquemos e não deixemos machucar,
Porque às vezes quem machuca somos nós. Às vezes quem machuca são aqueles que estão debaixo da nossa liderança porque não foram bem instruídos. E às vezes nós mesmos fomos machucados. Então, o primeiro ponto, é importante identificar as causas para antecipar-se e prevenir. E segundo lugar, uma vez que já há o machucado, uma vez que membros da sua igreja já estão feridos, sangrando, magoados, ressentidos, o que você faz? Como você procede? Ou pode ser que a pessoa ferida na igreja seja você. E você sofre calado, porque a gente sabe aqui, a gente está entre pastores, entre líderes, a gente não precisa usar de meias palavras. Muitas vezes, por força do cargo, você precisa sofrer em silêncio. Porque não pega bem você ficar dizendo para as pessoas da tua igreja que você está magoado, que você está ressentido, e você vai carregar aquela mágoa que vai destilar um veneno na tua alma por muitos e muitos anos. E nós não queremos nada disso. O que eu falei para vocês até agora faz sentido? Vocês conhecem situações assim? Amém? Muito bem. Então, desculpa, quem está na projeção? Eu preparei umas projeções aqui. Tem alguém? Ali? Como é seu nome, querido? Júnior. Então, eu vou falar para você. Júnior, o próximo, pode ser? Pode colocar aqui a projeção? Desculpa, não entendi. Não receberam? Bom, então, como eu sou precavido, eu trouxe um pendrive. Por favor. Não sei se o Henrique está por aí. O Henrique disse que estava já com vocês, enfim. Eu vou adiantando aqui, para a gente não perder tempo, tá? Bom, então qual é o problema? O problema são pastores e membros feridos por irmãos da igreja ou por estruturas eclesiásticas. Quais são as 3 principais consequências desse problema? Primeiro, é algo que todos nós conhecemos muito bem, pessoas desviadas. É o chamado desviado. A pessoa que frequentou a igreja, que foi membro, caminhou no evangelho muitos anos e que, às vezes, por feridas que sofreu, se afasta e não quer mais papo com essa história de crente. Muitos se desviam por outras razões, mas aqui a gente quer focar por pessoas que se desviaram, que se afastaram por feridas. Segundo, não são desviados, são os desigrejados. Isso é um fenômeno relativamente novo, que vem se falando muito, e segundo o IBGE, no último censo realizado em 2010, é o grupo de evangélicos que mais cresce no Brasil. São aqueles evangélicos sem vínculos denominacionais. O cara foi ferido e ele fala, eu sou cristão, amo Jesus, creio na Bíblia, etc., mas eu não quero mais papo com esse negócio de denominação, de igreja local, de pastor, de estrutura, de hierarquia, de dízimo, isso tudo é da época, é por causa de Constantino, então eu vou me reunir como os primeiros cristãos, num café, numa sexta-feira, na casa de um, na casa de outro, sem pastor, todos nós somos pastores, etc. Vocês conhecem bem esse fenômeno, acredito que todos estão cientes do que isso está acontecendo. E terceiro, depois dos desviados e dos desigrejados, tem os traumatizados. E esses são muito preocupantes, porque são pessoas que permanecem no nosso meio, mas com profundas feridas na alma. Muitos mudam de igreja local, mas não querem mais se envolver com nada, porque foram machucados. Muitos ficam alimentando raiva, rancor, ódio, ira, e por causa disso, os comentários com os irmãos fomentam aquelas coisinhas contra lideranças. Muitos traumatizados são pastores. Dentre as pessoas que eu entrevistei um pastor de uma certa denominação histórica que assumiu uma igreja que estava destruída, porque por conta de feridas que o pastor da igreja sofreu, ele ficou tão desequilibrado emocionalmente que no dia em que ele entregou a igreja e foi embora e abandonou o pastorado, ele subiu no teto da igreja e defecou na caixa d'água da igreja. Isso é um fato. Aconteceu no Rio de Janeiro, numa determinada igreja. Eu entrevistei, um dos entrevistados foi o pastor que assumiu essa igreja. Vocês imaginem como essa igreja estava destruída e vocês imaginam o que aconteceu com aquele pastor para ele chegar a este ponto de desequilíbrio psicológico e emocional. Então, tendo em vista esse problema e essas consequências, o nosso desafio é prevenção e cura. E para isso, eu quero dizer uma coisa para vocês. O meu papel aqui hoje com vocês é apresentar o problema. Eu vou jogar a batata quente para vocês.
Cada um de vocês vai identificar se tem falhado em algo, se não tem falhado, mas pode melhorar em algo. Será que você tem que instruir melhor os seus pastores auxiliares ou os seus líderes para que não tomem determinadas posturas? Ou será que você tem tratado pessoas feridas da maneira correta, etc. Então, eu vou expor o problema, você vai pegar, vai refletir na sua realidade. E, a partir daí, você vai ver como proceder. Então, nós temos que realizar uma autocrítica. Ah, que bom, já está aqui. Obrigado, tá, querido? Então, nós temos que realizar uma autocrítica, identificar se nós estamos errando e como, e também identificar como evitar que se provoquem novos machucados no ambiente em que nós estamos e como curar aqueles que já estão feridos. Então, eu vou fazer 2 exposições para você. Agora, pela manhã, eu quero falar sobre as 10 principais causas de machucados que essa pesquisa identificou. E aqui, por isso que eu não fiz uma pesquisa quantitativa, porque às vezes uma causa se mistura com outra, é uma coisa muito orgânica, muito dinâmica. Então, essas causas foram identificadas, evidentemente há outras, mas pelo nosso levantamento, essas são as principais. E se nós as tivermos em mente, nós poderemos evitar grande parte dos problemas que nós enfrentamos que machucam pessoas. E na segunda exposição que eu farei pela noite, aí eu vou sair um pouco da minha área jornalística e eu vou entrar mais na área teológica. Eu vou apresentar para vocês o caminho bíblico da cura de pessoas machucadas, para que vocês possam, a partir da sua realidade, refletir, evidentemente extraiam o que é bom, o que pode avançar e como curar pessoas que chegarem até vocês nas igrejas machucados, feridos por isso, e também, se você foi ferido, como você pode tratar a sua alma. E eu quero dizer uma coisa, e eu pretendo que seja a última vez que eu me coloque aqui, mas eu sou uma pessoa ferida na igreja, e tudo o que eu vou expor para vocês, eu vivi, enfrentei, passei para alcançar a cura da minha alma. Então eu posso afirmar que, para além da minha investigação, eu acredito que funciona. Tá bem? Só para dar uma informação, o resultado completo desse estudo todo está neste livro, que é o Perdão Total na Igreja. Eu não vim aqui para fazer propaganda e eu não vou ficar, espero, falando muito do livro. Ele está disponível, tem alguns exemplares aí, se não na Amazon e em outros lugares vocês podem encontrar. Tá bem? Muito bem. Vamos falar, por favor, Júnior, a primeira... Pode passar o próximo? Vamos lá. Primeira causa identificada de machucados na igreja é o autoritarismo. O que é autoritarismo? Autoritarismo é quando uma pessoa, a quem Deus de fato deu uma autoridade dentro da igreja, exerce o abuso dessa autoridade. Geralmente, o autoritarismo existe em função de uma incompreensão do papel de um líder cristão. Porque Deus deu a todo líder cristão, de fato, autoridade. E o que é autoridade? Autoridade é a capacidade de exercer poder, ou seja, poder de decisão, poder de direcionamento, poder de influência, uma série de poder que todos os irmãos aqui que são pastores e líderes sabem do que se trata. O problema é que Deus não nos autorizou a exercer o autoritarismo, ou seja, a abusar deste poder que nos foi divinamente delegado. Quando nós praticamos o abuso desse poder, por exemplo, exigindo uma submissão cega e inquestionável, quando nós somos seres falíveis, ou sendo ditadores no nosso ambiente, ou sendo dominadores de almas, então nós estamos usando mal a autoridade que Deus nos deu. Muitas pessoas são machucadas no nosso ambiente porque líderes não entendem os limites da sua autoridade e exercem o autoritarismo, abusam desse poder que de fato é deles, de fato é de vocês. E eu, ao longo dessa exposição, eu vou apresentar o problema e eu quero falar biblicamente sobre cada um deles. Então eu vou expor muitas passagens bíblicas. Se quiserem, anotem, acho que será bom para uma reflexão. Então, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, Pedro deixa muito claro, ao se dirigir a determinados líderes da igreja para onde ele está escrevendo sua epístola, sobre que nós não devemos abusar do poder que nós temos, da autoridade que Deus nos deu. E ele diz assim, 1 Pedro 5 e 3, não abusem de sua autoridade, vou repetir,
não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. Isso aqui é chave. Ele não está falando você não tem autoridade para guiar, você não tem autoridade para cuidar de pessoas. Você tem. Agora, não abuse dela. Não abuse dessa autoridade. O nosso papel como líderes é guiar, principalmente através de um bom exemplo. Eu, por exemplo, já aprendi que quando eu falar uma besteira, eu vou dizer que eu operei minha cabeça. Aprendizado feito. Há outras passagens que falam sobre isso. Mateus capítulo 20, de 24 a 28, Jesus diz lá: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, vocês quem? Cristãos. Para quem ele estava se dirigindo? Para aqueles que seriam os líderes da sua igreja, aquele núcleo inicial. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E aqui eu vou resgatar essa simplicidade de que o bispo Miguel falou. Temos que olhar com simplicidade o que significa ser servo. Nós servimos na nossa igreja? Nós servimos os membros da nossa igreja? Será que a nossa autoridade nos leva a servir, a olhar para aquele povo lá embaixo falando isso? Eu estou aqui falando para vocês por quê? Porque eu estou aqui para servi-los. Para servi-los. Foi para isso que Deus me trouxe aqui. E é para isso que Ele ordenou vocês, pastores, para que sirvam aquele povo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Que coisa forte. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 8, Paulo fala também sobre isso. E ele deixa muito claro que a autoridade do líder não é para machucar. Ele fala assim: pode parecer que estou me orgulhando além do que deveria da autoridade que o Senhor nos deu. Mas nossa autoridade visa, ou seja, tem como objetivo, tem como meta o quê? Edificar vocês e não destruí-los. Então, se um líder cristão usa a sua autoridade de forma que destrua vidas, ele está indo contra aquilo que Deus o chamou para fazer. Ele tem que edificar. E depois, 3 capítulos depois, em 2 Coríntios 13, 10, ele fala: meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los novamente. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o autoritarismo, que é o abuso da autoridade legitimamente concedida a cada um de vocês, a cada um de nós líderes, machuca pessoas, afasta pessoas. Nas minhas conversas com os meus entrevistados, eu conheci muita gente machucada com líderes que não souberam exercer da sua autoridade. Amém? Bom, segundo, por favor, Júnior. Segunda causa de machucados na igreja é a arrogância. O que é arrogância? Eu sou um editor, um escritor, um jornalista, eu amo palavras, adoro palavras. Coisa que eu gosto de fazer é ir no dicionário para entender exatamente o que a gente está falando. Arrogância é o caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, e aqui eu vou acrescentar uma para o nosso contexto, por suposta superioridade espiritual, assume a atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. Orgulho ostensivo, altivez, soberba. Em outras palavras, a gente está falando do grande pecado de Satanás, que foi aquilo que levou o grande querubim, se nós entendemos dessa forma, a se tornar no que se tornou. É aquela ideia do você sabe com quem você está falando? Se você tem essa postura, eu recomendo, amorosamente, que pense. É assim que você deve proceder com as pessoas que estão no seu entorno, no âmbito da igreja? Sabe com quem você está falando aqui? Provérbios 6, de 16 a 19, fala assim, e só uma informação, todos os textos que eu estou lendo aqui estão na nova versão transformadora da Bíblia, que é a que eu adoto, tá? Natural, ela é uma versão bem fiel aos originais, mas que tem uma linguagem muito atual, porém não tão livre como, por exemplo, a NTLH, então eu gosto muito dela,
Tá? Mas o contexto, vocês sabem, é o mesmo das outras traduções, NVI, Revista Atualizada, etc. Então, em Provérbios 6, 16 a 19, o Senhor diz assim, o autor diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia. Olha que forte isso. Deus odeia. Vocês sabiam que Deus odeia? Deus odeia. 6 coisas que o Senhor odeia. Ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis. A primeira, olhos arrogantes. Altivos, arrogantes, soberbos, são sinônimos. É como cão e cachorro, tá, gente? Mesma coisa. Olhos altivos, olhos arrogantes. O que são olhos arrogantes? São uma manifestação exterior de uma realidade interior do coração. Bispo Volney, prazer vê-lo. Então, olhos arrogantes, ele está falando de pessoas arrogantes no seu coração. Deus odeia arrogância. Vocês sabiam, eu já fiz esse estudo. Nós falamos tanto sobre pecados sexuais na igreja. Você sabia que a Bíblia fala mais sobre arrogância do que sobre pecados sexuais? Sabia disso? Quando você vai na época dos profetas de Judá, de Israel, entre as causas que levam Judá ao exílio na Babilônia, a gente costuma falar idolatria. Sim, idolatria, mas não só isso. Você vai encontrar lá descuido com viúvas e órfãos, você vai encontrar lá mau exemplo de líderes, inclusive arrogância dos líderes de Judá. Você vai encontrar isso várias vezes lá no Antigo Testamento. E vai além, Salmos 5:5, o salmista dizendo para o Senhor: os arrogantes não permanecerão à tua vista. Provérbios 16:18, todos vocês conhecem essa. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. E, no entanto, muitas pessoas sendo feridas no nosso meio, porque pessoas foram arrogantes com elas. E aqui, pessoas, eu digo, não só os líderes, mas às vezes irmãos da igreja. E qual é a nossa responsabilidade? É instruir bem os irmãos da igreja para que eles compreendam que a arrogância é detestável e Deus odeia. Porque se nós só pregamos vitória, se nós só pregamos decreto de bênção, se nós só pregamos esse tipo de coisa, nós deixamos de pregar outras coisas, igualmente ou talvez mais importantes. Quantas vezes nós pregamos para os membros das nossas igrejas dizendo que a arrogância é odioso aos olhos de Deus? É nosso papel, é nossa responsabilidade. E por último, sobre esse tema, 2 Coríntios 12:7, vocês lembram da famosa passagem do espinho na carne de Paulo? A gente não sabe o que é esse espinho da carne e eu não vou ousar imaginar o que é. Não sei, não falo. A Bíblia não diz. Agora, a gente sabe que é o mensageiro de Satanás que Deus deixou ir lá para esbofetear Paulo. E Paulo 3 vezes, Senhor, me livra desse espinho, me livra, me livra. E Deus fala, não, minha graça te basta. Ele diz não para a oração de Paulo. E o que é bonito nesse texto é que Paulo sabe por que Deus deixou o espinho na carne. Dizem as traduções mais antigas, para que não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Ou, segundo a NVT, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Então Deus preferiu que Paulo, seu querido Paulo, ficasse com aquele espinho na carne, provavelmente até o fim da sua vida, não sabemos. Ele preferiu, não, Paulo, é preferível que você fique com esse espinho do que você se torne arrogante. Tão odioso é para Deus a arrogância aos seus olhos. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse aspecto. Em nosso comportamento, não, pode deixar, querido, obrigado. Em nosso comportamento e na instrução que nós damos aos membros da nossa igreja e aos líderes de departamentos, aqueles que estão nos ajudando na condução do rebanho. Amém? Eu falo amém para que dê tempo de eu beber um gole d'água. Então, primeira causa de machucados na igreja. Autoritarismo. Segunda, terceira, por favor, Júnior, favorecimentos. Muita gente chateada com a igreja por causa de favorecimentos. Favorecimento nas igrejas, nós temos que entender bem o que está dizendo aqui. Ele se torna pecaminoso quando ele prioriza interesses individuais ou de grupos acima daquilo que é correto
justo ou das necessidades da igreja. Uma questão muito apontada é a questão, por exemplo, do nepotismo, ou seja, pessoas que favorecem parentes dentro da igreja. E aqui eu preciso fazer uma ressalva que eu fiz inclusive no livro. Não tem problema algum em um pastor, um líder, colocar pessoas da sua família na estrutura da igreja. Nenhum problema. É lícito, ele as conhece, ele sabe suas vocações, ele sabe suas competências, é bom ter gente de confiança. O problema acontece quando esse favorecimento é pecaminoso, ou seja, eu não tenho o que fazer com essa pessoa da minha família, eu vou dar um emprego para o qual ela não está qualificada, e com isso prejudica a igreja. Isso é um problema. E muitas pessoas vêm sendo machucadas por esse tipo de coisa. Não custa lembrar, e isso também está na pesquisa, que o nepotismo foi o primeiro pecado que aconteceu no seio da igreja e que gerou discórdia e machucado entre os irmãos. No episódio em que a mulher de Zebedeu chega para Jesus e fala: Senhor, quando o senhor aí chegar, ela achava que ele seria um grande líder terreno, Senhor, quando o senhor chegar lá, coloca um filho meu à tua esquerda, outro à tua direita, beleza? Favorece aí meus filhos. E a Bíblia diz com todas as palavras que os outros 10, sem ser os filhos dela, os outros 10 ficaram indignados com aquilo. É a expressão que usa, indignados. Ou seja, tititi, insatisfação, chateação, comentário de bastidores, naturalmente uma certa antipatia, a ponto de Jesus ter que convocar uma assembleia dos 12 para falar: gente, olha, vocês querem ser líderes, vocês querem ser autoridades, sejam servos. É nesse contexto que ele faz aquela explanação. Agora, quando há favorecimentos, por exemplo, na questão do nepotismo, ou quando nós favorecemos pessoas da nossa igreja em função do poder aquisitivo, membros que chegam e que têm muito dinheiro, não, esse cara aqui tem muito dinheiro, é bom o dízimo dele, então eu vou botar ele aqui. As pessoas enxergam isso. Vi pessoas, mais de um caso de pessoas com esse tipo de problema. Poxa, mas o pastor favorece aquele cara, ele faz um monte de barbaridade, ele não fala nada porque ele tem dinheiro. Favorecimento. Pessoas que chegam com famas e cargos. Olha, se converteu na minha igreja um diplomata, um cara aí da Lava Jato, um grande juiz. Aí você honra o cara, cita ele no curso, bota ele no púlpito, vamos orar por ele, papapá. E aquela irmãzinha que está lá na última fila, que não tem nada para oferecer em termos humanos, nem é lembrada que existe. As pessoas enxergam essas coisas e as pessoas se magoam com isso. Porque esse também não é o comportamento esperado no reino de Deus. Tanto é assim que em Tiago 3,17, fala-se sobre o tipo de... está em oposição à sabedoria do alto, a sabedoria do Evangelho, a sabedoria do reino de Deus e a sabedoria humana. E o que Tiago fala é o seguinte: a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia, cheio de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo. E é sempre sincera. A sabedoria que vem do alto não mostra favoritismo. Trata todos com a mesma dignidade que têm por serem pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, independentemente de laços de sangue, independentemente de poder aquisitivo, de quem ela é na sociedade, etc. São irmãos no mesmo patamar aos nossos olhos. Tiago 2, versículos 1 de 8 a 9, e aqui é num contexto de favorecimento econômico, mas eu entendo que o princípio por trás disso se aplica a todo tipo de favorecimento. Diz assim: meus irmãos, como podemos afirmar que tem fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Sério isso, não? Pula para o 8. Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino conforme dizem as Escrituras. Ame seu próximo como a si mesmo. Mas, se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Então, todo favorecimento pecaminoso que é provocado por más intenções do coração, por interesses escusos, por aquilo que não vem para edificar a igreja e o reino de Deus, é pecado, as pessoas enxergam e isso as machuca. Os irmãos já viram isso acontecendo nas nossas igrejas? Sim ou não? Não viram? Que bom. Alguém viu? Se alguém viu, diz amém. Amém. Talvez a maioria de nós. O que nós podemos fazer a respeito?
Quarta causa de feridas na igreja é o amor ao dinheiro. Aqui eu não preciso me estender muito, eu acho que esse é um assunto muito falado, todos nós estamos bem a par do tipo de problema que acontece nas igrejas com relação a isso. Eu poderia citar alguns: adoção de teologia da prosperidade, por exemplo, que promete o que não se cumpre, e quando não se cumpre as pessoas se ferem. Malversação de verbas, caixa 2 em igrejas, más teologias sobre dinheiro, propinas em prol de projetos eclesiásticos, usos do bem da igreja como bens pessoais. As pessoas vêm, as pessoas se ferem. E aqui eu vou e aqui vejam novamente aquilo que vocês todos sabem. O dinheiro não é o problema, é o amor pelo dinheiro. Porque o amor pelo dinheiro faz você amar mais Mamon do que a Deus. E quando a gente ama um ídolo e não ao Senhor, é pecado. E o pecado traz feridas. Só vou ler aqui 1 Timóteo 6:10, vocês conhecem bem. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé. Olha que grave. E afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. O grande perigo não é aquele que se desvia da fé. Quer dizer, não vou dizer que o grande perigo não é, porque isso também é grave. Mas é um grande perigo aqueles que se desviam da fé, mas permanecem dentro da igreja. Principalmente se isso ocorre por amor ao dinheiro. A pergunta que eu deixo para os irmãos é: primeiro, como os irmãos lidam com o dinheiro da igreja? Segundo, que tipo de instrução dão nas suas igrejas a respeito do dinheiro? Porque se a nossa pregação é simplesmente sobre Deus me dá um emprego, Deus me dá um carro do ano, o foco sai da cruz e o foco vai para aquilo que o dinheiro pode nos dar. E isso é um desvirtuamento do evangelho, é um desvio da fé. Não quer dizer que nós não possamos pedir o pão nosso de cada dia. Pai nosso, é óbvio que podemos. Agora, com que intenção? Com que motivação? Estamos atrelando a nossa relação com Deus ao recebimento dessas bênçãos? Como eu falei para vocês, eu estou desempregado há 2 meses, mas eu sei que meu Redentor vive. Eu jamais estaria aqui culpando Deus ou coisa parecida. É a poda de Deus, faz parte. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque eu não quero só orar pedindo um trabalho. Deus, por trás disso, por que o Senhor deixou isso acontecer? Então, assim, essa é a questão. Como é que nós ensinamos isso nas nossas igrejas? Como pregamos sobre isso? Amém? Vamos para o quinto. Eu estou correndo um pouquinho por causa do tempo, tá, gente? E, por favor, é evidentemente que eu estou fazendo aqui uma pincelada muito rápida em cada tópico, porque não dá para se aprofundar muito, tá bem? Depois, se os irmãos quiserem se aprofundar, tem à disposição o livro, eu estou à disposição para conversar mais, fiquem à vontade. Mas aqui é só um choque de realidade para uma reflexão pessoal de cada um. Amém? Vamos lá, quinto ponto. É a traição de confiança. E isto aqui, meu Deus do céu, como tem gente machucada por isso. Traição de confiança. Sigilo pastoral. Entrevistei pessoas que saíram da igreja católica, foram para a igreja evangélica, voltaram para a igreja católica porque disseram, lá os padres levam a sério quando a gente confessa um pecado para eles. Pastores que ouvem em gabinete confissões cabeludas de membros e a primeira coisa que fazem é chegar em casa e contar para a esposa. Isso é um opróbio, isso é uma traição do ministério. Isso é um absurdo. Algo que é dito em confiança deve ser preservado em confiança. Se há uma necessidade, por exemplo, de levar aquilo para outros pastores, sei lá, um problema que afeta a igreja, tenho que levar isso à liderança. A pessoa que confidenciou tem que estar a par disso. Olha, meu irmão, eu preciso conversar isto com os líderes da igreja, porque isso afeta todos. Agora, você prometer sigilo e no dia seguinte você vazar isso, aquela pessoa, quando souber, ela vai deixar de confiar em tudo o que tem a ver com o Evangelho de Cristo. Ela vai passar a crer que nós não somos confiáveis. E não é só lideranças que fazem isso. Irmãos, quem não conhece aquela velha história da pessoa que chega para você na igreja, ó, fulano de tal adulterou. Estou contando só para você orar por ele. Já viram isso? Essa desculpa é terrível. Ela não está querendo que você ore para ela, ela queria te fazer uma fofoca, porque fulano te falou, ó. E aí usa uma desculpa gospel para poder faltar com a confiança.
E uma pessoa traída, em qualquer âmbito, é uma pessoa profundamente machucada. Quem já foi traído aqui sabe disso. Nos mais variados âmbitos, traído afetivamente, no casamento, na igreja, por obreiros, por membros, por amigos, por colegas de trabalho, por chefes, por subordinados. Traição machuca lá no tutano. Outra coisa, e aqui é doloroso eu falar isso no âmbito de igreja, política eclesiástica. O que é isso? É quando você confidencia a um colega de ministério uma questão e esse colega usa a tua confissão para falar para outras pessoas e te prejudicar. Isso tudo destrói vidas. Nós temos que ser rigorosamente éticos com a confiança que é depositada em nós. Mateus 5,37, Jesus diz: quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa, além disso, vem do maligno. Quando você vaza uma confissão feita em gabinete para você, você está a serviço do maligno. Porque você disse sim para aquela pessoa, eu guardarei sigilo. E daqui a 10 minutos você trai o que você falou. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Nós temos, quando eu fiz essa exposição junto aos bispos da Igreja Metodista, eles decidiram que iam fazer um código de ética pastoral, porque havia muito desse problema no seio da denominação, de pastores que ouvem coisas em gabinete e daqui a pouco tem gente que a igreja inteira está sabendo daqui a pouco, porque não lidam com situações delicadas que mexem profundamente com a espiritualidade, com a emoção das pessoas, não lidam de uma forma séria, bíblica, ética. Colocam uma série de interesses, ou mesmo deficiências na capacidade de reter informações. Tem gente que não consegue ouvir algo e ficar quieto. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Precisamos instruir os líderes da nossa igreja. Por exemplo, um líder de jovens, líder de adolescentes. Vocês sabem que muitas vezes os jovens adolescentes, eles se sentem mais à vontade recorrendo a eles do que a um pastor, porque, sei lá, tem vergonha ou coisa assim. Então, esses líderes de jovens, eles não podem estar lá simplesmente para sacudir e fazer um louvorzão maneiro. Tem que ser pessoas muito bem preparadas e muito bem instruídas para lidar com o caso de um jovem que chegou, como um caso que eu tomei conhecimento, e que falou assim: a minha irmã me obriga a fazer sexo com ela. O que eu faço? Agora, você imagina um líder de adolescente, sei lá, de 15, 16 anos, talvez 18, 20, e que vai dar que resposta para isso? Se ele não estiver bem preparado e chegar e falar assim, olha, vamos fazer isso e isso, e evidentemente que um caso desse tem que ser levado ao pastor, e aí ele deve se aproximar do jovem e falar assim, olha, vamos juntos lá no pastor, vamos tratar dessa questão, não tenha vergonha, não, vamos lá. Eles precisam saber o que fazer. Porque a verdade é que muitas vezes nós selecionamos pessoas para cargos de liderança na igreja, e cargos de liderança são cargos especialmente passíveis de ferir outros, se não soubermos liderar. Nós colocamos pessoas ali porque, sei lá, porque canta bem, porque é carismático, porque é envolvente, porque fez um seminário, porque... E nós não damos instruções para essa prática do dia a dia. Percebem? Então, se nós não queremos que pessoas desde cedo sejam feridas em qualquer âmbito, temos que instruir muito bem, puxar para perto os líderes da nossa igreja e falar assim, olha, isso, e não deixar que na hora, diante de uma situação dessa, eles façam algo que configure traição de confiança. E para terminar esse tópico, eu vou ler Tiago capítulo 1, versículo 26, para pessoas que não sabem guardar sigilo. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo. E sua religião não tem valor. Vocês percebem a gravidade disso, gente? Eu vou repetir. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo. E sua religião não tem valor. Ou nas traduções mais antigas, RARC, sua religião é vã. Como temos lidado com a nossa língua? Como lidamos com a confiança daqueles que chegam até nós? Muitas vezes sem a maturidade que nós temos, sem preparo, sem conhecimento do Evangelho, como lidamos com eles?
Entendido até aí, gente? Amém? Vamos para a sexta causa de feridas na igreja, por favor. É o mau exemplo. É aquele que prega uma coisa e faz outra. Eu falo muito lindamente com vocês aqui em cima, mas eu desço aí e eu te machuco. O que adianta o que eu estou falando aqui? Se eu viro para você e falo assim, Pastor Martinho Lutero, eu te amo, e pá, dou um tapa na sua cara. O irmão vai achar que eu amo ou que eu não amo? Vai achar que eu não amo. Alguém vai achar que eu amo o Pastor Martinho Lutero se eu falar que eu te amo e dou um tapa na cara dele? Quem vai achar que eu amo aqui? Quem vai achar que eu não amo? Diz amém. Mas eu não disse que amava. Eu não falei, eu te amo. Porque o nosso exemplo é muito mais forte do que o que nós falamos. As nossas atitudes impactam muito mais do que aquilo que nós falamos. Pastor Fernando, o irmão é precioso para mim. Tum! Bispo, né? Desculpa agora. Tum! Soco no estômago. Eu amo ou não amo? Claro que não. Mas eu disse que amava. Não importa. Porque as minhas atitudes demonstraram o contrário. Então, esse mau exemplo, na Bíblia, tem um nome muito conhecido, que é o pecado que Jesus mais criticou nos líderes religiosos da sua época, chamada hipocrisia. Hipocrisia, novamente eu fui ao dicionário, diz assim, é o ato daquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui. Fingido, falso, dissimulado. Nós não queremos ser isso. Então, aquilo que a gente prega, a gente tem que viver. Não adianta você pregar o amor no púlpito da sua igreja e você entrar na rede social de noite, naqueles debates que tem sobre política, por exemplo, e você mandar o político que você não gosta para o quinto dos infernos, e falar um monte de nome e ser uma pessoa agressiva. Que amor é esse que você prega? Cadê aquela história de amar os inimigos? O que isso significa na prática? Eu não vou falar de política, eu vou falar de igreja, tá? Fiquem tranquilos. Ano passado nós tivemos eleição no Brasil. Polarização, a igreja presente nas redes sociais falando. O que eu vi na igreja, nas redes sociais, os meus irmãos em Cristo, o comportamento deles foi abominável. Abominável. A forma de nós colocarmos as nossas ideias, os nossos argumentos, absolutamente sem amor, sem serenidade, sem mansidão, sem alegria, sem domínio próprio, sem paciência, ou seja, sem o fruto do Espírito. Não vi. Os irmãos acompanharam no passado os debates, e ainda tem hoje, né, com a política nacional aí. Uns que pensam isso, outros que pensam aquilo. Agora, nós podemos pensar e nos posicionar como Jesus faria. E não xingando a mãe de uma, usando palavras, reproduzindo memes agressivos. E aí você entra, vai além disso, você vê piadinha. Eu vi uma piadinha ontem com o caso daquela pastora que supostamente está envolvida no assassinato do próprio pastor. Seminário Como Mandar Seu Marido para os Braços de Jesus, com fulana de tal. Eu olhei e falei assim, que isso, gente? Não riam não, pelo amor de Deus. Isso é extremamente grave. Quem fez isso não sabe o que é o amor. Isso é grave. Mas nós nos deixamos levar pelo espírito dessa época. E aí subimos no púlpito e pregamos, temos que amar, perdão total. Mas na prática, viva. Eu, às vezes, entro nas redes sociais, converso com pessoas, e as pessoas falam coisas que mexem com as minhas entranhas. Mas aí eu paro e falo, Deus me ajuda. E aí ou eu não falo nada, ou eu tento colocar de uma forma ponderada. Eu sou exatamente daquele jeito que está ali? Não, mas eu me esforço para isso. E nós temos que nos esforçar. Porque as pessoas estão nos vendo, e elas ouvem o que nós pregamos, mas elas veem as nossas atitudes. E tem gente que se fere, porque esse pastor falou, a maior causa de a sociedade não cristã olhar para nós e falarmos, vocês são falsos moralistas, é porque o nosso discurso é bíblico, nosso discurso é do amor. Eu vou repetir, é do amor, é da alegria, é da paz, é da paciência, é da benignidade, é da bondade, é da fé ou fidelidade, da mansidão, do domínio próprio, mas na prática como nós nos colocamos diante da sociedade. Eles não enxergam isso em nós e nos acusam de falsos moralistas. Por quê? Mau exemplo. Isso aí, seu homossexual, toma na cara, seu militante gay. Tá!
Estão entendendo? Mateus 23, 27 a 28, Jesus falou para os líderes religiosos daquela época: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora, no púlpito, nas palavras, no devocional, etc., parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Entendam, por favor, queridos, eu não estou aqui acusando vocês de fazer isso. Eu estou jogando uma informação. Você reflete sobre ela. Como você tem se posicionado? Como você orienta a sua igreja? Como você se orienta a igreja a reagir diante da perseguição que nós sofremos da sociedade não cristã? Você orienta elas a reagir como os cruzados, que enfiavam uma espada no bucho? Ou vocês os orientam a fazer como os mártires do Coliseu, que seguiam em silêncio cantando louvores para serem devorados pelos leões? Qual é a orientação? Eu sou crente, mas eu não sou banana. Onde é que está isso na Bíblia? Percebem o perigo de nós não pararmos de tempos em tempos para refletir sobre as nossas posições, sobre as nossas atitudes? Porque as pessoas da igreja de fora estão vendo isso. Ontem eu estava vendo uma igreja de um pastor amigo meu que ele não coloca mais no cronograma da semana, domingo de manhã, culto, 10 horas, culto, 18 horas, ele bota adoração e exposição da Bíblia, porque ele falou que o nome culto está associado já a uma igreja que é abominada pelas pessoas, de que as pessoas não vão à igreja porque vem culto, não, esse negócio aí é daquele outro, não quero. Olha que ponto tem uns que estão chegando. A que ponto estão chegando por causa disso, de mau exemplo. Quem são os grandes expoentes da igreja aos olhos do mundo? Como é o exemplo que essas pessoas dão? Puxa na sua memória, não vou falar nomes, não. Como é o exemplo deles? Você vê o fruto do Espírito na vida deles? Temos que fazer a nossa parte, gente. Ou então vai haver um êxodo cada vez maior de membros das nossas igrejas para o desigrejamento, vai haver cada vez mais pessoas machucadas, cada vez mais pessoas que sangram por não ver na vida da igreja o que a igreja prega. 7º ponto. Questões doutrinárias. E aqui eu também vou passar muito rapidamente, porque eu conheço a Nova Vida, eu sei que aqui é uma igreja séria de doutrinas e teologias sérias. Então, para vocês, eu não preciso falar muito sobre isso. Falo para outros âmbitos. Por exemplo, teologias de resultados. Aqueles grupos que você é obrigado a multiplicar, o seu grupo pequeno tem metas e age como se fosse uma empresa, a igreja. Evangelho do coach. Está na moda isso agora. Pastores fazendo curso de coach. Me perdoe se tiver algum de vocês aqui que fez. Agora, o Evangelho de Cristo é completamente diferente do que o coach ensina. O coach fala, você tem a capacidade, você é quase um Deus. Então, o Evangelho do coach, entre aspas, ele é antropocêntrico. Ele foca no homem. O Evangelho de Cristo é cristocêntrico, foca em Cristo. É um perigo isso. Mudanças de orientação, teologia da prosperidade, confissão positiva. Aqui não existe isso, mas usos e costumes, etc, etc, etc. E aqui uma única passagem, Gálatas capítulo 1, versículo 8, que diz assim: que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Qualquer evangelho diferente do evangelho de Jesus deve ser repudiado veementemente, porque vai machucar. Vai prometer o que não vai cumprir. E as pessoas vão perceber isso. 8º ponto. Pressões indevidas. E aqui é importante também, assim como na questão dos favorecimentos, é importante explicar bem para não haver equívocos sobre o que eu estou falando. A igreja é uma família de fé. Nós somos família. E como tal, é natural e é desejável que nós nos intrometamos na vida uns dos outros. Você não faz uma cirurgia sem entrar dentro do corpo daquela pessoa. Você precisa ir lá dentro. Você se intromete na pessoa, abre com bisturi para você mexer lá dentro. Então, às vezes, nós precisamos entrar na vida das pessoas. Então, como em toda a família há um nível de intrusão, é natural que isso aconteça na igreja e é como deve ser mesmo. O problema é quando essa interferência ela seja abusiva. Exija das pessoas aquilo que o Evangelho não nos manda exigir. E quando você faz isso, você vai machucar.
Então, quando a intrusão ela é indevida e abusiva, as pessoas serão feridas. Vou dar alguns exemplos mais citados, por exemplo, pelos meus entrevistados. O ativismo eclesiástico. Obrigação de estar em tudo que é evento da igreja presente, senão você é considerado desviado. Nós não podemos esquecer, gente, que igreja é voluntariado. A pessoa vai ali porque ela entende que ali é a família de fé, que ali é a congregação dos santos, onde ela vai cultuar em comunhão com os irmãos, onde ela vai aprender, onde ela vai interceder, onde ela vai tomar a ceia, onde ela será batizada pelo corpo. Agora, ela não pode estar ali porque alguém mandou, senão a igreja perde totalmente o propósito de ser. Uma pessoa que frequenta a igreja porque alguém mandou, ela não está ali de coração. E aí a pergunta é, por que então ela está ali? Vi casos de gente que, pastores, uma senhora, por exemplo, com quem eu conversei, que ela disse que o pastor, ela tinha eventos de família, às vezes, aniversário de uma irmã, aniversário, e o pastor falava, você não tem que ir, porque a igreja é mais importante, você tem que estar aqui. Então ela começou a ficar ela entrou num processo de burnout. E o burnout foi tão grave que ela teve que se afastar totalmente da igreja para se curar. Porque as emoções da gente têm limites. Nós devemos querer que as pessoas estejam presentes na nossa congregação por amor, por voluntariado. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. A pessoa tem que ir alegre. Se ela vai por obrigação, o coração dela não está ali. Então, estar ali é inútil. Outro tipo de pressão, pressões legalistas. Aqui na Nova Vida também não tem muito esse problema. As pressões legalistas são aquelas coisas mais ligadas a usos e costumes, etc, etc. Outro tipo de pressão, por exemplo, para casar. É aquela pessoa que está ali, vivendo o evangelho, à espera da pessoa que Deus vai mandar para ela, mas fica uma pressão, porque afinal de contas ela tem 25 anos, está solteira, vai ficar para ti. Calma! Nós começamos a, culturalmente, impor fardos sobre as pessoas da igreja, que o evangelho não nos manda impor. Nós temos que ter o discernimento, e eu sei que para nós, que somos pessoas da igreja, eu não sou pastor, mas vivo em igreja, e para vocês que são homens e mulheres da igreja, às vezes é difícil você que está naquele aquário ali, você dar um passo para fora do aquário para discernir aquele ambiente, para se afastar um pouco da cultura eclesiástica que se estabelece. O que eu quero dizer com cultura eclesiástica? Por exemplo, um exemplo bem típico é a linguagem que a gente usa. Aquele famoso evangeliquez, não é isso? A gente fala o evangeliquez onde? Só na igreja. Se você tem um trabalho secular, você não chega lá dando a paz do Senhor, bênção, varão, glória a Deus, aleluia, vitória, a vitória nossa pelo Senhor. Você é uma pessoa normal, mas parece que você chega na igreja, dá uma metamorfose ali, você começa a entrar num personagem. Nós precisamos ser autênticos em todo lugar que nós chegamos. Eu cheguei aqui hoje, eu dei bom dia. Se eu tivesse determinadas denominações, no Hezbollah, se eu chegasse aqui e não... É uma brincadeira interna aqui, tá, gente? E não falasse, eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor, eu estaria desviado aos olhos deles. Entendem? Então nós temos que olhar para as pressões que deve haver dentro da igreja e perguntar, tenho de fazer esta pressão porque ela é bíblica ou isto aqui é uma pressão humana, de um contexto humano, que não está na Bíblia, mas porque há uma cultura que envolve esta pressão, estou exercendo, estou oprimindo pessoas. E não custa lembrar que Jesus mesmo criticou as pressões indevidas dos religiosos da sua época. Quando ele se refere aos mestres da lei dos fariseus, ele disse lá em Mateus 23:4, ele diz assim, eles oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Gente, igreja é família, igreja não é quartel. Amém? Nona causa de mascada. Aqui estamos caminhando para o final. Desculpem, eu sei que isso aqui não é uma pregação avivalista, que está fazendo os irmãos ficarem empolgados, mas eu entendo ser importante. E eu preciso apresentar isso para vocês. A noite será mais tranquilo, tá? Prometo. A noite será mais pregação. Nono ponto é a indiferença.
São atitudes nossas, líderes ou não, membros de igrejas, que demonstram falta de acolhimento, falta de preocupação e falta de amor. É a pessoa chegar pela primeira vez na sua igreja, ela entra, assiste a um culto, levanta, vai embora, chega no dia seguinte, e ninguém fala com ela. Vocês estão cansados de saber disso. Solução para isso é botar alguém na porta lá com um crachá, a paz do Senhor, seja bem-vindo, a paz do Senhor, seja bem-vindo, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Não. Isso não demonstra acolhimento. Isso é formalidade. O que supre isso, essa indiferença, é uma boa orientação para os membros das nossas igrejas, ensinando-os a amar, ensinando a eles a se preocupar com quem chega, a olhar um rosto que nunca antes viu e querer saber quem é aquela pessoa. Primeira vez que você está vendo aqui, me conta a tua história. Eu fico muito irritado com a minha esposa, porque mulher, vocês sabem como é que é, desculpa, irmãs, mas mulher gosta de chegar atrasado na igreja, porque 3 horas se maquiando, 4 horas escolhendo vestido, e eu lá, vamos, meu amor, vamos que está atrasado, né? Aí eu chego na igreja em cima da hora do culto, eu não consigo falar com ninguém. Eu gosto de chegar pelo menos meia hora antes. Eu gosto, isso é pessoal meu, não é para ninguém imitar, não. Eu sento nos últimos bancos da igreja e fico vendo as pessoas que chegam. Geralmente quem chega primeiro é quem está mais destruído emocionalmente. Interessante isso. Senta no fundo da igreja. Aí eu olho aquelas pessoas assim, vou lá, sento lá, e tudo bem, você não conhece você aqui. Pô, quem é você? Me conta a tua história aí. Essa pergunta é maravilhosa, quem é você? Sabe uma forma boa de quebrar o gelo? Pergunta o nome dela. Qual é o teu nome? Renato. Você sabe qual é o significado do seu nome? Quer dizer renascido. E aí você puxa papo, porque o nome é uma coisa importante na vida das pessoas, né? E aí você começa a conversar. E a pessoa às vezes começa a desabafar. E às vezes, antes do culto começar, a pessoa está chorando do teu lado, você está orando com ela. Isso é acolhimento, isso é preocupação. Vidas. Não é botar uma pessoa na porta fazendo assim com a mão. Isso é legal, mas isso não é amor. E aqui, eu entrevistei pastores que foram enviados para o campo missionário e estavam profundamente machucados porque nunca receberam um telefonema de ninguém. Isso também é diferença. Pastores que não têm a atenção dos seus líderes. E não é atenção tipo financeira, não. Alô, fulano, como é que você está aí? Me conta aí. Uau, ele se preocupa comigo. Aí você desabafa. Eu conheci vários pastores abandonados. Indiferença total. Que vieram até mim, olha que coisa estranha, pastores de denominações que foram enviados por igrejas para serem missionários em outras cidades, estavam tão abandonados que vinham até mim para buscar amizade e buscar aconselhamento. Eu não sou pastor. Aconselhamento. E eu falo, por que você não procura seu líder fulano? Ou seu fulano de tal que te mandou para cá? Ou a junta fulana de tal que te mandou para cá? Junta de missões, blá, blá, blá. Porque ninguém se preocupa comigo lá. Eu mando e-mail, vem uma resposta burocrática. São seres humanos, com emoções, que mudaram a vida, largaram suas cidades, largaram seus amigos, sua família, foram para um lugar que não conhece ninguém, às vezes passando perrengues. E elas não querem que vocês juntem um pool de igreja para mandar 10 mil reais de ofertas, elas querem amor. Amor. Eu me preocupo com você, que bom que você está aqui. Vem para minha casa, vem tomar um café, vou aí, vou aí te visitar. Isso é amor, gente. Isso é reino de Deus. Como disse um pensador alguns anos atrás, o reino de Deus é um reino de amigos. Causas para isso, 2 principais. Primeiro, é o entendimento de igreja-teatro em vez de igreja-família. Se você entende que a igreja é um lugar onde as pessoas vão assistir um culto e depois vão embora e cada um por si, você não vai se preocupar com a comunidade, com a comunhão, com o envolvimento. Igreja não é teatro, igreja é família. Plataforma, instrumentos, tijolo na parede, isso faz parte, mas isso não nos define como igreja. Outra é a teologia do se vira e a teologia do vamos orar. O cara chega para você, sofrendo, conta um monte de problemas, e você não sabe o que fazer. Vamos orar, meu irmão, vamos orar. Vamos orar, em muitos contextos, significa, não quero me envolver não, então eu vou orar porque parece que eu fiz o meu papel. Já ouviram isso? Vocês querem ver uma pergunta que crente não sabe responder?
Ó, eu vou chegar para cumprimentar alguém. Bispo Antônio, tudo bem? Tudo bem. Pergunta para mim, Bispo Antônio, por favor. Se eu estou bem. Ô, Maurício, tudo bem? Pergunta. Não. Não está bem, bispo. Quem sabe lidar com isso? O nosso tudo bem não significa tudo bem. O nosso tudo bem é, estou respondendo de forma formal, mas não vou expor para você os meus problemas, porque eu sei que você não está nem aí para isso. Verdade ou não? Quem de nós sabe lidar? Chegou na igreja, atrasado, o culto vai começar. Pai do seu irmão, tudo bem? Tá não. Fulano, vai lá conversar com ele, que eu tenho pressa. Como é que a gente lida com isso? Então nós temos essa teologia do vamos orar e a teologia do se vira. Não, esse cara é crente, maduro, se está lá no campo, foi para o campo, e está deprimido porque foi abandonado, é porque não tem ministério. Gente, Paulo falou um monte de vezes sobre as suas tristezas. Envia Marcos a mim. Saudando amigos, saúda esse, saúda aquele, pessoas, relacionamentos. 1 João 3,18. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Como é a igreja que o irmão pastoreia? As pessoas se sentem acolhidas, os membros sentem que têm a sua atenção, e se a sua igreja é muito grande, é natural que não seja possível ter contato pessoal com 600 membros, é normal. Agora, o que o irmão faz a respeito? Qual é a estrutura que o irmão monta de apoio, de aconselhamento? Grupos de vida, grupos pequenos, o quê? Há caminhos para isso. O único caminho que nós não podemos tomar é o da indiferença. Ah, esse cara está carente, porque ele está falando que precisa conversar com alguém. Não, não. Doentes que não são visitados. Doentes que ficam à espera de um telefonema, de uma visita, e ninguém da igreja vai. Indiferença. Temos que refletir sobre isso. Dar um passo atrás. Sair daquilo que a gente está acostumado a fazer todo dia. E pensar. É um dos lemas da igreja reformada. Igreja reformada sempre se reformando. Isso não tem a ver só com teologia, não. Tem a ver com as nossas práticas, as nossas culturas, com o nosso acomodamento. Sempre foi, essa palavra é diabólica, essa frase é diabólica, sempre foi assim. Ok, mas não está vendo que está acontecendo um problema? Então temos que mudar algo, porque o problema está presente. Pessoas estão chorando, se sentindo abandonadas. Doentes estão no hospital sem uma visita de um ser humano da igreja sequer. Sabe quem foi visitar? O espírita, o testemunho de Jeová. Eu tenho uma amiga pessoal minha, que ela é kardecista, espírita. Eu tenho outra amiga minha, que ela é ateia. São pessoas extremamente presentes na minha vida. Eu considero ter um pouquinho de maturidade espiritual. Se eu não tivesse, eu ia olhar para essas pessoas e falar assim, puxa, esses caras amam muito mais do que os crentes. Quem já não viu histórias assim aqui? O diabo está lá, só esperando. 1 hora de preleção, eu tenho que finalizar. Então vamos para 10º, e aqui eu termino. 10ª causa é a rejeição. Isso é algo muito difícil e que exige a nossa reflexão, o nosso diálogo, nossa informação, muita leitura, muita conversa. Quando chegam às nossas igrejas pessoas que fogem do padrão, o que fazer com elas? Porque nós temos um padrão de crente, né? Quando chega alguém que foge do padrão, cara que chegou de cabelo verde na igreja, punk, entrou um punk na sua igreja, como já entrou na igreja onde eu congrego. Entrou um punk de cabelo moicano, sabe aquele cabelo assim? Verde, e sentou lá, cheio de corrente. Sentou na igreja. O que você faz com ele? Sabe o que geralmente as pessoas fazem? Isso aqui, ó. Deus levou esse cara ali. E a gente, ó. Você sabe lidar se um punk chega na sua igreja? O que você faz com ele? Ou, como a pesquisa identificou,
os 3 grupos de pessoas que mais acontece rejeição na igreja. Primeiro, divorciados. Até hoje nós não sabemos lidar direito com divorciados. Mesmo aqueles que se divorciaram sem ter culpa. Tem divorciados que se divorciaram por pecados pessoais. Outros foram vítimas. Como é que a gente lida com esse povo? Como é que a gente lida com eles? Nós entendemos bem o que a Bíblia fala a respeito, nós temos uma boa teologia a esse respeito que a gente possa saber, ensinar para a igreja e lidar? Porque muitos divorciados são discriminados na igreja. Às vezes vítimas, e que são penalizadas porque nós não sabemos lidar bem com eles. Outro grupo, esse assunto teve bem quente aí nos últimos anos, os homossexuais. Chega um cara no seu gabinete, senta com você, pastor, eu sou fulano de tal, eu tenho atração por pessoas do mesmo sexo, mas eu amo Jesus, o que eu faço? A pergunta é, você sabe responder? E mais, você tem orientado a sua igreja como agir quando essa pessoa chega? Ou você faz rodinha, ajoelha aqui, mas vamos expulsar o demônio do gay aqui? Essa é a solução mais fácil, rápida e ignorante que você pode tomar. Como você procede com isso? Porque o gay que não está disposto a mudar de vida, você sabe lidar. Não, eu quero ser gay aqui, vivendo com a pessoa do mesmo sexo maritalmente. Aí você já sabe. Mas quando o cara fala assim, eu quero ser fiel a Deus, mas eu tenho atração por pessoas do mesmo sexo, o que eu faço? Você sabe orientar? Sabe responder? Os membros da sua igreja sabem? Sabem acolher essa pessoa, sabendo amar a pessoa sem passar a mão na cabeça das suas inclinações? Porque tem muita gente que chega na igreja e fala, eu amo Jesus, eu tenho inclinação ao adultério. Ah, tudo bem, fica aí, irmão, ouve aí. Vem aqui, vamos para o retiro, participa aqui. Eu amo Jesus, mas tenho inclinação para masturbação, para pornografia. Tenho inclinação para inveja, tenho inclinação para desonrar meu pai e minha mãe, tenho inclinação para isso. Tudo bem. Agora, quando o cara chega e fala, eu amo Jesus, mas tenho inclinação para atração por pessoas do mesmo sexo, a gente fica assim, o que eu faço? E essas pessoas, geralmente, não sabem, nós não sabemos lidar com elas e acabamos machucando essas pessoas. E quando nós poderíamos acolhê-las e conduzi-las ao caminho da cruz, ao caminho certo, nós, por inabilidades, acabamos a expulsando para fora. Já vi isso acontecer diversas vezes. E, por último, pessoas que cometeram pecados considerados escandalosos. Fulano caiu em adultério, todo mundo soube. Passou por um processo de restauração. E aí, como é que você age? Como a igreja deve receber essa pessoa? Ou será que mesmo depois do arrependimento, da confissão, do abandono e da restauração, ela vai continuar por anos com um carimbo na testa, adúltero? Porque isso acontece. Para de ser convidado, quando vê na rua atravessa para o outro lado, quem dava carona não dá mais carona. É isso que Jesus manda? Gálatas 6, de 1 a 3 diz, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês, que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Sou eu que estou falando não, gente. Gálatas. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Se vocês se consideram, por favor, irmãos, se você que está cansativo, só presta a última atenção em mim. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Nesta primeira palestra, eu deixo com vocês essa reflexão. Peço a Deus que vocês possam gerir internamente, digerir internamente e gerar atitudes que venham para somar. E eu peço a Deus que o que eu falei para vocês não seja apenas palavras duras, mas que de fato venha a gerar transformação de vidas e que nós consigamos com isso restaurar, prevenir e assim ter uma igreja cada vez mais saudável. Bispo, podemos fazer uma oração? Você pode curvar sua cabeça, por favor? Senhor, nós somos imperfeitos e nós erramos muitas vezes. Obrigado a Deus, porque o Senhor está sempre nos chamando para ver os nossos pecados, os nossos erros. Que cada um de nós aqui nesse ambiente possa olhar para si, para a igreja que lidera
e fazer uma autocrítica sincera, transparente, para que, entre esses 10 pontos, consiga identificar aquilo que precisa ser melhorado. Que haja um espírito aberto nos meus irmãos e irmãs aqui presentes para reconhecer as falhas e trabalhar no sentido da melhoria. Que as nossas igrejas sejam cada vez mais ambientes de cura, de restauração, de reconciliação, de salvação, de discipulado, de crescimento, de transformação de vidas. Que as nossas igrejas não sejam vistas como pelotões de fuzilamento, ambientes que machucam, ambientes que oprimem, ambientes que colocam fardos desnecessários e que tratam pessoas com indiferença, com rejeição ou coisa parecida. Que possamos transmitir na nossa forma de ser, na nossa forma de falar e agir, o amor, que é a tua essência, Senhor. A graça, que é a tua essência. A misericórdia, a compaixão. Que sejamos conhecidos como o povo da compaixão. O povo que acolhe, que abraça e que conduz o mais pérfido pecador à santidade e à paz. Te agradecemos por esse momento e te pedimos que o teu Santo Espírito fale de forma individual com cada um aqui, para haver uma autocrítica e uma transformação prática naquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Nosso programa aqui, nossos horários, a gente colocou para começar agora os nossos seminários. Nós temos à sua disposição, e eu espero que você participe, eu espero que você faça essa escolha, Quando as Feridas Não Saram, uma palestra com o bispo Martinho Lutero, Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus, com o bispo Ademir, e o Getsemane de cada um, com o bispo Antônio. Está identificado o local de cada seminário. A gente, obviamente, tem um tempinho muito rápido, não tem cafezinho, mas tem banheiro, tem bebe água, tem cafezinho também, pronto. Mas então, vamos procurar 11h30, a gente está na nossa sala e começar o seminário, ok? Deus abençoe.